Me perdoe o trocadilho, mas uma noite bombástica, sabe? O repórter Naim Campos e o cinegrafista Alexandre Finco acompanharam desde a madrugada no município de Penha, aqui mais ao norte, a operação da DEIC que surpreendeu os bandidos na hora em que iriam explodir mais um caixa eletrônico, numa sequência de crimes que vem aterrorizando o estado. A operação foi comandada pelo delegado Cláudio Monteiro, que está conosco aqui no estúdio, ao lado do repórter Naim Campos. Naim, delegado Cláudio. Um dos assaltantes foi morto durante a troca de tiros, não é? Coisa pesada mesmo. Um assaltante morto, Mário, um trabalho que reuniu muitos policiais, por isso gostaria de agradecer ao delegado Cláudio Monteiro pela presença e estender o parabéns aos policiais que estavam lá, muitos policiais que trabalham. Essa é a prova, delegado, que o trabalho foi feito em silêncio, muita gente se falou sobre esses ataques, o trabalho estava sendo feito em silêncio. Quanto a isso, delegado, boa tarde. Boa tarde, Naim, boa tarde, Mário, boa tarde, Laine. Realmente, o trabalho estava sendo feito em silêncio, né? Nós não podíamos ficar alheio a essa onda de assaltos, dessa atuação dessas quadrilhas que está acontecendo em Santa Catarina. O DEIC vinha atuando, naturalmente, que em silêncio, é a premissa maior do sucesso de uma investigação. E no silêncio nós trabalhamos e com o silêncio nós conseguimos hoje surpreender essa quadrilha no exato instante que estavam efetuando um assalto numa agência bancária na cidade de Penha. Delegado, a gente vai trazer a reportagem completa daqui a pouco aqui no Jornal do Almoço, mas só para as pessoas terem ideia, foi uma troca de tiros intensa que resultou na morte de um assaltante, mostrando não só o preparo dos policiais, mas que essa quadrilha também está preparada para qualquer tipo de situação, delegado. Exato, é isso aí, nós já esperávamos que isso pudesse acontecer, por isso fomos com um poder de fogo muito grande. E que, inclusive com policiais, reunimos policiais da diretoria estadual, da DIC, da delegacia de Pissarras, nos unimos, tivemos o apoio da polícia militar também naquela localidade, nos unimos e assim que houve a situação, houve a hipótese do confronto e nós não fugimos desse confronto e conseguimos prender esse pessoal e uma dessas pessoas foi morta na operação. Policiais civis da Diretoria Estadual de Investigações Criminais deflagraram na madrugada de hoje uma operação em busca de assaltantes a caixas eletrônicos. Os trabalhos se concentraram em Penha, no litoral norte do estado. E desta vez os malandros sambaram. E foi justamente lá que a DEIC conseguiu impedir mais uma explosão de um caixa ou de um banco, sabe lá o que aconteceria. A cidade parou. Um bandido foi morto, 3 foram presos e a suspeita é que outros 2 ainda continuam foragidos. A reportagem é de Naim Campos e Alexandre Finco, imagens exclusivas para você. O dia amanheceu com um cenário de guerra em frente ao Banco do Brasil, no centro de Penha. Policiais por todo lado, muita correria, um bandido morto, comparsas algemados, agentes fortemente armados e os moradores apavorados sem saber o que estava acontecendo, enquanto seguiam as buscas por mais um assaltante pelas ruas no entorno da agência. A informação era de que um criminoso que havia sido baleado estava escondido nesta loja de materiais de construção. O local foi cercado e revistado em todos os pontos. O clima era de muita tensão. Passava das 3 horas da madrugada quando os assaltantes invadiram a agência. Sem saber que eram observados, eles começaram a colocar a dinamite no caixa eletrônico, quando foram surpreendidos. Os policiais faziam a campana dentro do terreno da prefeitura, quando observaram que os criminosos chegaram e entraram aqui na agência do Banco do Brasil. Quando o caixa ia ser explodido, os policiais vieram então, foi quando começou a troca de tiros. Os bandidos atiraram e os policiais revidaram. Aqui ao lado da agência do banco, a gente pode perceber que foi onde o criminoso foi morto, bem ali à frente onde estão as marcas de sangue. Depois da troca de tiros, 2 bandidos foram presos, 2 deles fugiram num carro e capotaram a alguns quilômetros daqui. No início da manhã, muita gente ainda observa o trabalho de rescaldo da polícia, que parou aqui o centro da cidade de Penha. Inclusive, as aulas foram suspensas pela operação da DEIC, que prendeu esta quadrilha que vinha agindo em toda a região aqui, explodindo caixas eletrônicos. O carro importado em que 2 criminosos fugiram capotou em frente ao parque temático Beto Carreiro. Os bandidos se embrenharam na mata e escaparam. Os comparsas presos são Jefferson Correia de Azevedo, de Londrina, e Ailton dos Santos Fonseca, de Curitiba. Com eles foram apreendidas várias bananas de dinamite e pistolas, calibres 380 e 9 milímetros.
todos suspeitos de integrar a quadrilha que aterrorizava o estado nos últimos meses, explodindo caixas eletrônicos em várias cidades, principalmente pequenos municípios no litoral. Nossa equipe é especializada no combate ao tráfico de drogas, mas se tiver que prender caixeiro, se tiver que prender assaltante de carro forte, nós vamos prender. O recado é que não vai parar por aqui, pode ter certeza. O delegado destacou a ousadia dos criminosos, que não pensaram duas vezes antes de abrir fogo contra os policiais, que além de coragem, comprovaram estar preparados para este tipo de situação extrema. A adrenalina vai lá em cima, mas assim, o policial é preparado, nós estamos preparados, né? Temos um armamento bom, relativamente bom, e conseguimos concretizar essa missão sem nenhuma baixa do nosso lado e com uma baixa do lado deles. A região do Vale do Itajaí foi até agora o principal alvo da quadrilha. O delegado da área, que também participou da operação, desabafou dizendo que a prisão dos criminosos foi uma questão de honra. Isso é uma resposta das forças de segurança do Estado que realmente nós estamos preparados para enfrentar esse tipo de crime e que realmente agora há um embate à altura e que isso não vai se permitir nem com marcas grandes nem pequenas. Todos os presos foram encaminhados para a DEIC em Florianópolis, onde serão interrogados sobre os comparsas que fugiram e as outras ações já feitas em bancos com o uso de dinamite. Conosco aqui no estúdio, além do repórter Naim Campos, que fez esse belo trabalho com o Finco, nosso cinegrafista, Dr. Cláudio Monteiro da DEIC. Dr. Cláudio, qual é a maior dificuldade para poder sair uma operação como essa? Nós temos aí desde o ano passado 50 explosões para chegar a isso. Mário, a maior dificuldade que nós enfrentamos é que são diversos grupos fazendo esse mesmo tipo de ação delituosa. São quadrilhas diferentes. São quadrilhas diferentes, né? Muitas vezes não estão nem sediadas no território catarinense, são de outros estados, vêm aqui em contato com pessoas daqui mesmo, que fazem levantamento e fazem um assalto e fogem e vão embora. Sim. Uma outra dificuldade que nós temos é a questão até de deslocamento, porque normalmente eles fazem em cidades pequenas, e até chegarmos dificulta. Por isso a importância de um trabalho de inteligência que antevê essa ação, e dá margem ao policial para que se posicione e consiga prevenir esse crime. Delegado, a gente conversava no intervalo, o senhor falou que uma das dificuldades também é que essas quadrilhas, eles trocam, além de informações, armamentos, né? Eu finalizei a matéria dizendo que agora vem um outro trabalho, que é o de investigação com esses presos. É a partir daí que podem surgir novas informações, delegado, agora com esse trabalho de interrogatório? Exatamente. Nós não temos dúvida que esse pessoal participou de inúmeras outras condutas, tanto em território catarinense como em território paranaense também. Nós já temos informações substanciais de que eles foram os responsáveis pelo assalto do caixa eletrônico aqui no Jardim Atlântico, né? Nós não temos dúvida com relação a isso. E realmente existe uma interação entre essas quadrilhas, mas nós vamos atuar nele, pode ter certeza. Doutor Cláudio, eu não estou falando aqui o judiciário, eu estou falando a legislação. A legislação é muito leniente. Quer dizer, como é contra o patrimônio, é muito fácil esse cidadão sair, já daqui a pouquinho está livre. Exatamente, é um aspecto interessante a ser destacado, é a questão da leniência da legislação penal com relação a esse tipo de crime. O furto qualificado, a exceção do porte legal de arma, a formação de quadrilha, mas o furto qualificado, que é a maioria dos crimes que envolvem os caixas eletrônicos, tem uma pena muito branda. E tem um outro detalhe, né? Assim, eles são presos, não existe uma previsão de que eles tenham que ressarcir essas agências bancárias com relação ao dano causado. Afinal de contas, é um patrimônio público. Sou eu, é o Naim, é você, somos todos nós que pagamos por aquilo dali, né? Então, assim, eles são presos, 1, 2, 3 semanas depois estão soltos e cometendo novos crimes. Então, realmente, a leniência legislativa com relação a esse tipo de crime vem fomentando essas ações, nós não temos a menor dúvida. Daí? Delegado, a quantidade de dinamite apreendida com eles e as armas, a gente viu ali, são armas de uso restrito, inclusive, mostra o poder de fogo dessas quadrilhas, delegado, que agem aqui no nosso litoral? Exatamente, não só esse pessoal, mas outro pessoal também que trabalhou que fez cometeu esses crimes. Eles estão usando armamento, mas assim, pode ter certeza que a Polícia Civil Catarinense está preparada para isso. Doutor Cláudio, muito obrigado por sua presença, parabéns pela operação, parabéns também pelo trabalho, e ao Alexandre Finco também.